O terceiro episódio da segunda temporada de Ruptura trouxe momentos intrigantes e deixou diversas perguntas no ar. E é por isso que nesse vídeo nós vamos destrinchar tudo o que ocorreu nesse episódio para tentar entender e também teorizar sobre o que vai acontecer em seguida. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal e como eu sempre aviso, esse vídeo vai estar cheio de spoilers desse episódio e dos seus antecessores. Então, se você ainda não assistiu, fique por sua conta e risco. Agora, deixando isso de lado, bora falar sobre algumas coisas bem interessantes que ocorreram nesse episódio. Antes de começar a falar especificamente sobre cada um dos personagens e o que aconteceu com eles nesse episódio, eu queria começar esse vídeo dizendo que eu gostei bastante desse episódio. Acho que a série continua mantendo um bom ritmo, apesar de eu ter gostado um pouco mais do episódio anterior. Mas isso não quer dizer de forma alguma que esse terceiro episódio foi ruim. Na verdade, ele foi excelente e eu não vejo a hora de continuar assistindo para ver para onde que essa história vai nos levar. E um detalhe que eu notei nesse episódio, pelo menos foi assim para mim, é que ele foi um pouco mais intrigante e que deixou a gente mais desconfortável. Pelo menos foi o que aconteceu comigo, porque tiveram vários momentos que os personagens passaram por situações ali bem estranhas e até que davam um pouco de medo. Não medo estrondoso, mas um certo desconforto mesmo. Eu acho que essa é a palavra perfeita. Mas agora vamos de fato falar o que aconteceu com cada um dos personagens. Bom, eu quero começar falando sobre o Irving, que pra mim nesse episódio teve um foco menor. A importância do que ele fez foi um tanto menor do que o dos outros personagens, mas ainda assim o que ele descobriu acredito que vai ter muito valor daqui pra frente. E como a gente viu o que aconteceu, ele foi designado para ir no antigo setor que era do Burt. Ele estava bem desconfortável dessa situação, porque ele não tinha ido mais lá depois que o Burt foi aposentado e depois de tudo que ele descobriu quando ele estava do lado de fora. Mas aí quando ele chegou lá, ele teve uma conversa bem legal com aquela outra personagem, até que ele começa a demonstrar o seu caderninho de desenhos e ela vê que ele desenhou o corredor do elevador e ela diz reconhecer aquele lugar que é chamado de centro de exportações e era por lá que todos os funcionários ali daquele setor levavam as encomendas e todos os trabalhos que eles estavam fazendo, mas desde um tempo eles não estão fazendo mais isso e tem um funcionário específico para esse trabalho. E a última pergunta que a gente vê o Irving falando para ela é se ela saberia dizer onde fica esse lugar ainda. E é por isso que eu acho que esse pequeno momento vai ter muita importância daqui pra frente, porque provavelmente a gente vai ver os personagens indo até esse corredor e quem sabe descobrindo coisas bem interessantes. Outra coisa que rolou nesse episódio aqui, que pra mim não teve tanta importância, mas que ainda assim não pode deixar de ser notado e lembrado aqui, é o que aconteceu com o Milkshake. Quando aquela outra personagem, a Natalie, vai conversar com ele na própria sala dele e diz que o conselho está no telefone para falar com eles. Eles estão dando parabéns pela atitude dele, integrando ele ao trabalho e é entregue para ele de presente aqueles quadros do Kier, só que meio que com o rosto do Milkshake, para ele se sentir integrado e mais inspirado a trabalhar para a Lumon. E nessa cena foi interessante ver como mesmo o Milkshake trabalhando para Lumon, estando numa posição alta, ainda assim dava para sentir um grande desconforto vindo dele por parte da personagem da Natalie. Os dois personagens estavam meio que bem desconfortáveis um com o outro. A imponência da personagem demonstrava um pouco de superioridade quanto a ele. Tanto que ela estava respondendo diretamente pro conselho e ele nem estava ouvindo o que eles estavam falando. O que era um pouco diferente do que acontecia com a Cobell na temporada anterior, que falava diretamente com o pessoal do conselho. Então a gente vê aí que mesmo o Milkshake tendo sido colocado nesse cargo, ainda assim ele não tá sendo tão bem visto assim. O papel dele ali tá servindo mais como uma marionete mesmo. E dá pra sentir uma tensão no ar que eu achei bem interessante. Inclusive a gente vê que ele mente ali dizendo que gostou muito do quadro, apesar de ser claramente visto no rosto dele que ele não gostou nem um pouco, e aí depois mostra ele guardando isso. Mas eu acho importante
importante notar como dentro da própria empresa eles mesmo têm uma certa tensão, parece ter um medo do que o outro está fazendo não e estão sempre sendo investigados, estão sempre de olho nos próprios funcionários que sabem de tudo que tá rolando, ou quase tudo, né? Agora, um outro personagem que eu quero comentar aqui é o Dylan. E, minha gente, o que eu posso dizer desse personagem que eu sempre gostei muito, mas que me deixou com muita raiva nesse episódio? Sério, quando o Mark tá ali falando pra todo mundo o que eles precisam fazer pra investigar sobre a gema, sobre o que tá rolando ali, e ele fica ignorando porque ele precisa ser um bom funcionário pra ele conseguir ver os seus familiares. E aí a gente vê que ele é recompensado, né? O Milkshake e a própria Lumon tá conseguindo manipular ele certinho. E aí a gente vê que ele teve um encontro com a sua esposa lá do lado de fora. E esse encontro foi bem interessante, porque a gente vê ali que ele ficou muito feliz de conhecer a esposa, de ver uma foto dos filhos e de tentar entender mais sobre o seu externo, e ele meio que fala que quer orgulhar tanto a esposa quanto seus filhos, e a gente vê ali que a esposa tá gostando daquele encontro ali, que tá estranho pra ela, afinal de contas ela tá de frente pro seu marido que não a reconhece, mas que tá tratando ela com tanta ternura, com tanto carinho e atenção, que algo que é bem diferente da maneira que a gente viu no episódio anterior, do próprio externo sendo bem rude com ela ao telefone. E aí o que eu acho que isso demonstra? Como eu disse no meu vídeo anterior, que eu estou fazendo review de cada episódio, vou deixar o link aqui na descrição, acompanha aí pra você ver tudo que eu falo, como tá se encaixando as minhas teorias, e como eu disse no vídeo anterior, eu acho que eles dois do lado de fora não têm um relacionamento tão bom assim. Eu acho que não é um relacionamento que tem mais carinho, principalmente da parte do próprio Dylan com a esposa, porque como eu disse, nesse momento em que os dois estavam ali, ela pareceu estar bem confortável de estar tendo aquela conversa tão legal entre eles, e ele emocionado falando dos filhos, e aí no final ela vai lá e dá um abraço nele e diz que o ama. Mas quando a gente vê, tem uma pequena ceninha do lado de fora, apesar de eles não estarem brigando e conversando de boa ali, quando ele pergunta pra ela como que foi o encontro dela com o seu interno, ela só diz que, foi bom, foi meio estranho, mas foi bom. Ela não entra em detalhes. E aí ela vai se despedir, porque ela parece ser uma policial que trabalha no turno da noite. Ela só dá um beijinho nele, mas não diz que o ama, apesar dela ter falado que era algo que ela costumava fazer. Ela disse isso pro interno. Então a gente vê ali que talvez esse relacionamento tá um pouco desgastado, e eu acho que a esposa do Dylan vai começar a gostar mais de se encontrar com o interno, que é mais carinhoso do que viver com o seu externo. Por aí a gente só deu pra tirar mais isso, e deu pra ver, é claro, que o Dylan vai começar a debandar pro outro lado, e ele não vai ajudar tanto o Mark e os outros ali na investigação, o que vai causar um atrito dentro desse grupo. E já que falamos sobre desconforto, eu acho que outra cena que demonstra claramente alguém estando desconfortável e até com uma certa tensão e medo do que pode acontecer é a Harmony quando ela está conversando com a Helena do lado de fora da Lumon. É claro que eu não posso deixar de citar o comecinho do episódio, onde a gente vê a continuação quase direta do final do outro episódio, com a Harmony se mandando, indo para um lugar sem direção, só mostra que ela tá indo para um local chamado Salt Snack, mas a gente não sabe exatamente onde isso fica, só que ela acaba desistindo e volta para tentar confrontar a Helena, para tentar pegar o seu lugar de volta. Uma única coisa interessante nessa cena é que ela estava indo em direção a fugir de tudo, deixar tudo para trás, só que claramente ela tá desconfortável com essa decisão, só que ela olha para o banco de passageiros e lá tem uma espécie de mangueira de respiração, um aparelho ali de respiratório. Não deu pra ver a máscarazinha, mas claramente era algo relacionado a isso, e a gente vê que é nesse momento, quando ela olha pra isso, que ela decide voltar. O que demonstra aí que trabalhar, continuar fazendo o que ela estava fazendo na Lumon tem algum significado muito pessoal para ela. Foi essa a definição que eu tive. Mas agora, já falando sobre o momento em que ela estava conversando mesmo com a Helena, ela demanda que ela tinha que voltar a trabalhar no setor lá de refinamento de macrodados, e a Helena diz que isso não vai acontecer porque ela tá se superestimando, e aí diz para ela que elas devem se comunicar com o conselho. E aí elas começam a ir em direção ao prédio, só que aí mostra que a Harmony está ficando, a Cobel, cada vez mais tensa com aquilo,
demonstrando ali, pra mim, eu senti que ela ficou com um pouco de medo de talvez não voltar, de talvez eles fazerem algo com ela, talvez até matá-la ou fazê-la esquecer de tudo. Até porque tem uma frase bem, digamos assim, intrigante mesmo, que a Helena fala pra ela de vamos resetar tudo, recomeçar. O que exatamente isso significa? Eu acho que foi isso que a Cobell ficou pensando e é por isso que ela se mandou. Acho que ela ainda vai ser muito importante, mas eu também vi que nesse momento, quando a Cobell desistiu de seguir a Helena e de entrar na Lumon, a Helena demonstrou um pouquinho ali de ansiedade e de apreensão sobre o que a Cobell vai fazer. Afinal de contas, como já comentamos antes, ela sabe de muita coisa sobre a Lumon. E minha gente, já que falamos agora sobre a Helena, nada melhor do que falar sobre a teoria de ser ela quem está lá dentro da empresa e não a Halle. Ela tá se passando pela Halle. E pra mim, apesar de nos outros 2 episódios terem momentos que demonstrava algo mais estranho em relação às suas atitudes, pra mim também teve alguns pequenos momentinhos aqui que demonstra que não é a Halle mesmo, e sim a Helena. Pra mim, esses 2 momentos é quando ela tá conversando com o Mark ali nos corredores e ela se demonstra sempre muito animada por estar naquela situação. Ela não é mais a Halle de antes que demonstrava estar apreensiva naquele lugar, sofrendo, que queria de todas as maneiras descobrir o que estava rolando, como sair dali. Não, ela demonstra estar feliz por toda aquela situação, que ela tá só indo na vibe de ficar pertinho do Mark. A gente vê ela sorrindo, toda animada, quando ele vira as costas e tudo mais. Eu acho que ela tá realmente aproveitando essa sensação, como eu disse no episódio anterior, de finalmente estar se envolvendo com alguém. E tem essa questão, esse momento que eles estão ali no corredor, e também um momento que eles vão passar por aquele lugarzinho apertado e que tem cocô ali dos bodes, e aí ele fala, toma cuidado que tem cocô aqui. E aí ela, é claro, e dá uma risadinha de tipo, olha onde eu tô me metendo. Mas, tipo, ela tá sempre levando tudo num tom de muita felicidade, de brincadeira. Então, pra mim, esses são pequenos momentos sutis que demonstram ali que não é a Halle, porque pra mim ela estaria muito mais tensa, com muita mais pretensão de sair e revelar tudo o que tá acontecendo ali, mesmo ela sabendo que o externo é a Helena. E então nós chegamos em um outro momento que é bem estranho nesse episódio também, que é quando o Mark e a Halle, né, a Halle, chega ali no local que é tipo um pasto cheio de bodes e tem aquele pessoal bem estranho. Eles, assim como a gente acha tudo aquilo bem estranho, a gente já tinha visto os bodes, as cabrinhas lá na primeira temporada, mas aqui a gente vê numa quantidade muito maior, e aí eles descobrem que estão nos setores de mamíferos nutritíveis, um negócio assim, e tem aquele pessoal que eles começam a demonstrar o papel com o desenho da senhorita Casey, né, da Gemma, perguntando se já a viram porque ela está desaparecida. E em primeiro momento eles são bem estranhos, quanto eles não querem responder, são bem saiam daqui, essa é a reação deles. Mas aí, depois de um momento que o Mark pergunta qual que seria a reação deles se caso uma cabrinha fugisse, ela finalmente cede, aquela mulher que era tipo a comandante ali daquele setor, dizendo que já tinham visto ela assim, ela era bem simpática e sempre, só que assim como foi falado para todos os outros, ela se aposentou. Foi isso que foi passado para eles. E aí, apesar de toda essa situação, todo esse andar ter sido bem estranho esse momento, outro momento mais estranho ainda foi quando foi pedido pro Mark e pra Halle demonstrar as suas barrigas. E assim, eles os fazem, e quando fazem, o pessoal fala, não tem nenhuma bolsa. E o cara fala, isso não prova nada. Foi bem estranho, eu tô aqui tentando entender se isso quer dizer que eles tinham que ter alguma bolsa de, sei lá, gente, eu pensei em bolsa de cocô, bolsa de... Eu não sei, eu não consegui assimilar nada, mas eu acho que todo aquele setor, essa questão dos mamíferos e das cabrinhas, pode ter a ver alguma coisa assim, total, com os experimentos que a Lumon tá fazendo com os seres humanos e até possivelmente com clonagem, que é algo que a gente já comentou. E como a gente sabe que na história do mundo mesmo, já teve até a ovelhinha, né? Acho que foi uma ovelha, foi uma cabra, me perdoem se eu me perder aqui, mas que teve uma clonagem da Dolly. Então eu acho que tá tudo ligado ali, talvez esse seja, quem sabe, esses cabrinhas não foram até humanos um dia com a mente ali. Não dá pra saber, gente. A gente tem que abrir a possibilidade pra qualquer
coisa. Agora, com toda certeza, um dos momentos e uma das coisas mais interessantes que ocorreram nesse episódio, que vai ter muita, mas muita importância daqui pra frente na série, é o momento em que o Mark tá tentando de encontrar uma maneira de se comunicar com o Mark interno, e ele tá com aquele plano de fixar uma mensagem na sua retina. Ele tá até tendo a ajuda da Devon, como eu disse que aconteceria lá no meu último vídeo, e eles estão se unindo para descobrir, e o que motivou ele mais a pesquisar mesmo isso foi o seu último encontro com a Cobel. Só que aí a gente vê que aquela mulher que já tinha aparecido lá no primeiro episódio aparece ali, fala para ele que isso não vai resolver essa questão de gravar uma mensagem na retina, e aí oferece a ele para fazer a reintegração que a gente já tinha descoberto, já tinha ouvido falar lá na primeira temporada. Ela diz que melhorou o processo, afinal de contas a gente viu que era perigoso, aquele outro personagem morreu por causa disso, mas assim que ela fala que viu sim que a gema está viva, o Mark decide de cara que ele quer fazer o procedimento. E aí o episódio acaba com ele passando por esse procedimento e aparentemente deu certo, porque as duas frequências, as ondas que a gente estava vendo ali se uniram, e a gente vê que ele começa a se lembrar dos momentos que ele passou lá dentro do setor de refinamento de macrodados. E aí, minha gente, eu quero ver como que vai ser daqui pra frente com o Mark lembrando de tudo, estando consciente com as suas duas mentes, do lado de fora e do lado de dentro. É claro que a gente tem que se preocupar um pouco com a saúde dele, porque apesar da moça ter falado que ela melhorou o procedimento, eu acho que como é um procedimento que é teste e tentativa, não tem como ter tanta certeza assim de que ele não corre nenhum risco. Mas eu quero muito ver como que vai ser isso agora. Ele vai ter uma consciência plena de tudo. Isso me fez até pensar, minha gente, que o Mark do lado de fora, o Mark externo, deve saber que a Helena é a chefe da Lumon, né? Ela é a filha do chefão de tudo. Então, eu acho bem difícil ele não conhecer isso, né? Ela aparece no jornal, ela aparece nas coisas, eu acredito. E então o Mark vai saber que a Helena é a Halle e vice-versa. E eu quero ver como que isso vai se desenrolar. Pelo menos foi o que eu lembrei, pra mim faz sentido. Vamos ver como que vai ser, se ele vai contar tudo pros outros ali dentro. Se ele contar, vai ser um perigo, porque como a gente acha que a Halle não é Halle e sim Helena, eles lá mesmo, o próprio aluno vai saber o que o Mark tá aprontando, e isso é um risco ainda mais dobrado. Mas enfim, eu gostei muito desse episódio. Eu acho que daqui pra frente tudo vai se tornar ainda mais intrigante e mais interessante, e eu não vejo a hora de assistir os próximos episódios e saber como que isso tudo vai se desdobrar. Comenta aí embaixo se vocês gostaram desse episódio, o que vocês acham que vai acontecer, o que vocês acham sobre aquela questão do bode e tudo mais, se vocês acham que a Halle é a Helena ou não. Comenta aí se vocês concordam comigo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal. E sério, gente, deixem seu like, porque isso me ajuda muito a divulgar mais esse vídeo. Eu tô fazendo uma review de cada episódio, dá um certo trabalho, mas eu tô gostando bastante. Mas se vocês me ajudarem, isso ajuda bastante o canal, principalmente se vocês gostarem, porque aí eu posso continuar fazendo essas análises aqui junto com vocês. Mas enfim, muito obrigada, se inscreva no canal, veja os outros vídeos do canal e até mais.